Saudações cinéfilos, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com o honorável Pedro Estraza. Pedro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Alex? Mas é um prazer de novo estar aqui. Eu acho que é o quê? Terceiro, quarto ano que a gente já faz isso? Pô, tamo. Este é o terceiro ano consecutivo. Quem já está de olho, o Pedro sempre vem aqui para conversar conosco a respeito dos indicados ao Oscar, as categorias principais. E esse ano agradeço novamente aí pela sua participação. Mas, Pedro, antes de iniciarmos essa conversa nos moldes das edições anteriores, as duas edições anteriores, por favor, diga aí os seus antecedentes criminais para quem ainda não está familiarizado com a sua pessoa. Conte-me, onde você pode ser encontrado, redes sociais. Bom, eu tô menos agora, mas eu tô no Twitter, né? Como todo mundo aí, né, sofrendo com essa reta final de temporada de premiações. Eu acho que a gente chegou nesse estágio de desgaste, que eu acho que é sempre natural. A gente sempre nas última semana é esse estresse. Mas tô lá com o Pedro S. Azevedo, né? Quem quiser pode dar uma olhada lá. Eu acho que são tweets bons, assim, é pequeno, assim. Eu gosto de discutir com a galera que me segue lá. Eu acho que é um. Ainda acho que o Twitter é um bom espaço de conversa, por incrível que pareça. Também tô no Instagram da The Box, acho que você pode procurar pelo nome Pedro Estraza mesmo, né? Como tá na descrição do vídeo, etc. E para quem quer acompanhar profissionalmente, eu estou na Folha de São Paulo, né? Trabalho na Ilustrada lá agora, né? Estou trabalhando lá, faço algumas reportagens de cinema, ajudo no jornal ali, faço algumas várias coisinhas para todo mundo ali. Então é isso, assim, estamos vivendo a aventura do cinema, assim, todo dia de maneiras diferentes, assim. Então é maneiro demais estar aqui novamente. Aproveitar de novo para agradecer o convite. Assim, eu gosto desse espaço que a gente tem, Alex, porque é muito um espaço de conversa mesmo. Assim, eu acho que ainda mais nesse momento que eu acho que a conversa parece tão desgastada, né? Eu acho que é bom sentar e conversar sobre os indicados, sobre cada um dos filmes, que eu acho que é uma coisa que cada vez mais se perde nessa temporada de premiações. Assim, cada vez menos as pessoas estão vendo os filmes além, né, dos 10 indicados, enfim. Uhum. Mas também, né, a academia só pisou na bola, né, nessa última década. Então, fazer o quê? Sim, eu vou relacionar todos os links do Pedro na descrição desse vídeo e como a recíproca é verdadeira. E como a gente iniciou essas conversas no ápice ali do isolamento social, foi uma maneira também de a gente, antes das gravações, colocar um pouco a conversa em dia, que infelizmente a gente não consegue mais se ver pessoalmente com a mesma frequência. Pré-pandêmica, mas O também é uma ritmo de ótima cabines oportunidade de também dos dois conversar. caiu absurdamente. Então, aquela conversinha pré-sessão e tudo. Mas é isso, né? A rotina mudou bastante depois da pandemia, né? Acho que tá todo mundo Ah, discutindo isso também ainda. Então, mas é uhum. isso, é muito gostoso, né? É bom falar de cinema realmente como cinema, né? Eu acho que o ponto é esse, no fim das contas, assim, é bem gostoso. Ainda mais neste espaço com essa pessoa maravilhosa que é o dono deste canal, né? Então, Obrigado. Depois eu te pago o cachê por acrescentar esses elogios. E obrigado, Folha, por também liberar o Straza para estar aqui conosco. É, imagina, tamo junto. Bom, Pedro, a gente vai seguir então a mesma ordem das edições anteriores, e a primeira categoria que vai ser comentada é melhor filme internacional, na qual temos Nada de Novo no Front, que representa a Alemanha, Argentina 1985, representando a Argentina, Close, que é da Bélgica, e O, que é da Polônia, Eu gostei da e pronúncia. Eu realmente. A gente só lê o nome do filme por um mês, né? A gente esquece que tem que falar isso. Então, parabéns. Na verdade, quando eu soube da existência desse filme, eu imaginaria que a pronúncia seria quase como se fosse mesmo sabe, ó. Então. E a gente fala o E com mais como o I, né? Então enfim, é um nome difícil, não é fácil, não. Vou dar isso pra Eu você. fiquei até com medo de se me chamar no cinema e falar, vou ter que falar, ó, que eu quero esse ó. É, e o último, e o último filme indicado é The Quiet Girl, ou A Menina Silenciosa, eu acho que como foi traduzido, talvez o livro que
ele é inspirado aqui no, Ah. que representa a Irlanda. Faltou uma distribuição desse, né? Aliás, assim, eu sei que tem outros que não foram distribuídos, né? No caso, só mais um, que é o da Polônia, mas o Ah, Quiet Girl tem uma carinha que devia estar no circuito já, né? Eu não sei explicar o porquê, né? Mas enfim. infelizmente, era um hábito até, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás, as distribuidoras correrem atrás dos direitos de distribuição desses filmes assim que eles eram anunciados nessa categoria, né, de filme estrangeiro. Mas agora a gente vive nesse período em que muita coisa vai pro VOD ou streaming. Então, eu acho que é um filme que, infelizmente, muitos brasileiros só terão acesso se alguma empresa se prontificar, né, a ter os direitos de distribuição, mas já vai ser bem no momento após esse calor da discussão em relação a ele, né, como finalista ao Oscar. Você me fez lembrar do. A gente, né? Que é o filme que acabou de ganhar um remake agora americano, né? Que é o Pior Vizinho do Mundo com o Tom Hanks. Acho que é O Homem Hum. Chamado Ove, né? Que é Sim. o nome original. Que eu lembro disso, assim. Foi um filme indicado. Eu acho que na mesma semana anunciaram uma data de estreia pro filme. Antes do Oscar, eu acabei vendo esse filme na tela do cinema ali. Porque, nossa, foi uma coisa meio inesperada. Mas enfim, ainda rola, né? Eu acho que a gente teve o caso mais famoso recente foi o Drive My Car, né? Que quando saiu os indicados ano passado não tinha nem distribuidor e assim, Mubi comprou os direitos, negociou com a O2 lançando de cinemas e a coisa acelerou bem rápido, assim, né? Então, Não. eu não sei, né? Eu acho que é curioso, né? Mas eu acho estranho, né? Porque o Quiet Girl foi muito, me parece um filme muito acessível para o público de cinemas aqui do Brasil, né? Eu acho que é uma Não. coisa aquela coisa íntima, tocante, que geralmente chega nas pessoas, né? E o Yoga é um filme que, pô, ganhou prêmios em Cannes e me parece abandonado, assim, né? Mas eu entendo porque é um filme mais difícil. Eu acho que aí já é uma coisa mais complicada, né? Ainda mais sendo essa nova versão de A Grande Testemunha do Bresson, né? Essa coisa mais e nessa linguagem do Skolimowski, né, que eu acho que esse é o nome do diretor, assim, eu entendo super ele não ter entrado. Agora o Quiet Girl, pô, tem uma carinha de, por exemplo, aquele filme da... esqueci completamente o nome do país agora, mas que é A Felicidade das Pequenas Coisas, né, que tá até agora nos cinemas, por exemplo, é o tipo de Sim. filme que eu não sei, agrada ao público do circuito de cinemas de rua, cinemas mais de arte ali, focado realmente no mercado que foge dos Estados Unidos e foge dos blockbusters de semana, enfim. Mas, Eu acho que se o Will chegasse aqui no Brasil deixando muito claro qual é essa proposta, que é muito da perspectiva, né, do ser animal, né, e da luta dele pela sobrevivência, eu acho que seria fácil assim vendê-lo. Eu acho que tem a Imovision, né, por exemplo, uma distribuidora tem filmes assim que me lembram um pouco esse aspecto tipo White Dog, ou não, é White God, que é o dos cachorros, né? é E acho que verdade, é depois eles verdade. lançaram um outro filme, inclusive, chamado Cachorros, e acho que eles publicizaram bem esse aspecto. Eu acho que se alguém pegasse e insistisse nisso, eu acho que não seria muito difícil vendê-lo, até porque a galera que. Se bem que também não dá para citar muito o Festival do Rio onde ele foi exibido aqui no Brasil, né? Mas. Mas o caso Quando. são 5 filmes acessíveis, né? Eu acho que É, agora falando dos 5 indicados, assim, é, eu acho interessante, né? Eu acho que esse ano chama muita atenção que a gente tem 2 filmes internacionais na corrida principal, né? Que é um lance que, e por razões diferentes, né? A gente vai chegar nisso já já. Mas assim, não tem um indicado muito fora da casinha aqui, né? Eu acho que assim, o Nada on the Front é um filme que ele encaixou muito no lance do Oscar por ser um filme que é um remake de um dos primeiros campeões da academia ali, e por ser a primeira adaptação do livro, que é um clássico da literatura de guerra, pelo cinema alemão, né, que é uma coisa que pegou muita gente. O Argentino 85 é o clássico filme argentino que chega no Oscar, assim, eu acho. Ele tem os moldes que chamam a atenção do votante, tem Ricardo Darín, aquela coisa mais. Eu não vou. Uma coisa que chama a atenção desse público mesmo. O uhum. Close, eu acho que é um filme que, pô, vem. O Close, tanto o Close quanto o Ió, né? Eles vêm na esteira de Cannes, aí eles vêm laureado por Cannes, e é uma coisa que puxa muito o votante do Oscar, as premiações dos principais festivais de cinema, né? Então, o fato do Close ganhar o prêmio do júri, o Ió ter ganhado, eu esqueci já o prêmio do Ió. É,
faz sentido eles estarem aqui. O Quiet Girl, eu não lembro onde ele entrou, mas ele tem, assim, ele é um filme que tem toda essa estética, essa coisa fofa, né? Que eu acho que chama um pouco a atenção do votante, que me lembrou muito Festival das Pequenas Coisas, assim. Mas é claro que são filmes diferentes. O Quiet Girl, de fato, passou por um dos principais festivais, só não lembro qual nesse momento. E é interessante, né? Que é o primeiro filme da Irlanda que tá na concorrência do filme internacional, né? Eu acho que que é interessante, né? Porque a Irlanda, geralmente, eu acho que tem o problema da língua inglesa e tudo mais, de repente, o Não, filme deles... É o ano da Irlanda no Oscar, né? Entre o Banshees, o Paul Mescal, o Irish Goodbye, tem um monte de irlandês nessa corrida do Oscar esse ano, assim, é muito engraçado. não, verdade. E não são americanos forjando que são irlandeses, né? Como era muito Exato, famoso o ano do orgulho acontecer. irlandês no Oscar, assim, tá uma coisa É, meio fascinante, assim, nesse sentido, Oscar. uhum. Eu acho que você define muito bem esse conjunto aqui como sendo de filmes acessíveis. Eu acho que não tem nenhum realmente que eu acho que tem alguma provocação, assim, como é habitual às vezes em algumas seleções, sempre ter um ou dois ali, assim, né, que tem esse caráter que acaba conquistando também, né, a academia. Eu acho que de fato assim são todos bem acessíveis. Eu não vejo assim grupos específicos de espectadores não se interessando por esses filmes. É, mas assim, eu não considero uma seleção perfeita. Eu admito que eu não tive acesso, eu não procurei saber o que você pensa, por exemplo, a respeito de Nada de Novo no Front. É um filme que te agrada, assim? Eu não gosto desse nada de novo no Front, assim, Uhum. eu nunca li o livro, não vou fazer essa comparação, mas em relação com o filme acho que é Lewis Miller, o diretor do original, né? Acho que é de. É, Eu esqueci, eu tava tentando lembrar o ano dele, na verdade. Eu não sei se é é 30 e alguma coisa, 32, começo de 30. acho Eu que é acho que é o 32. terceiro ou quarto vencedor do Oscar de melhor filme, Uhum. assim. Eu não vou lembrar agora que eu não fiz essa pesquisa antes, mas é que eu acho esse Nada de Novo no Front, assim, eu tava brincando com isso na época que ele ganhou o BAFTA, né? Ele foi o maior vencedor do BAFTA por algum motivo, né? Meio completamente inesperado essa vitória lá entre os ingleses. Mas ele tem um cheiro de naftalina, né? Eu acho que essa é uma coisa que me incomoda profundamente no filme, assim. É muito aquela coisa de fazer bonitinho as coisas, aquela. É tudo tão ajeitadinho, assim, o filme, mas assim, eu acho que ele primeiro que ele martela o mesmo ponto por 2 horas, sem nenhuma noção de narrativa, assim, é muito louco você comparar com o original, porque teve várias versões, etc, né? Mas, pô, você pega o original, ele é uma narrativa de fato de jovens que vão à guerra achando que vai ser a coisa mais incrível deles e eles descobrem o horror da guerra no processo, né? Eu não tenho problemas com o final, ter todo aquele lance, mudar a história, fazer uma coisa mais desgraçante para os personagens e tal. Mas essa versão, ela já parte do princípio que guerra é horrível e vai martelar aquilo por 2 horas seguidas, sabe? Eu acho que o filme não tem uma tonalidade nesse sentido. Os personagens já nascem, parece que já estão condenados à morte desde o princípio, sabe? Então, Uhum. me incomoda muito que o filme começa com aquele negócio de matar o soldado e mostrar o trajeto da roupa de volta para a vila, sabe? Ao invés de pegar a perspectiva daqueles personagens. Enfim, não é um filme ruim, não acho que seja uma hecatombe nuclear, assim, né? Eu acho que aquela cena dos tanques no meio do filme, assim, né? Que de repente você vê os tanques pela primeira vez, é uma coisa que realmente é bem trabalhada. Tecnicamente, ele pode ser considerado muito bom ali, mas assim, o resultado eu acho desgastante, cansativo, não é um filme que me inspira grandes coisas, sabe? Então, assim, eu não entendo. Pra mim é um filme que é mais um desses pequenos delírios da premiação. Eu acho que é tanto que a Netflix nem tava achando que o filme ia chegar tão longe, né? Eu acho que até sair as shortlists, ninguém imaginava que esse filme ia sair da categoria de filme internacional, onde todo mundo achava que, beleza, aqui ele vai entrar porque tem todo o lance da história, etc. Mas, assim, é um filme inexplicável, viu? Mas eu sei que você gosta, né, Alex? Eu entendo que você Eu curte o gosto filme. bastante. Eu fiquei um pouco desentusiasmado porque o Oscar ele sempre apresenta, sei lá, a cada 2 a cada 3 anos o seu filme de guerra que invade ali várias categorias, além das principais. E aqui deu que não é o exemplar da vez não é o hollywoodiano. E eu acho que o que eu gosto muito desse filme é o fato de que acho que fazia tempo assim que eu não assistia algo em que retrata o horror da guerra com bastante desesperança. Ele não tem aqui nenhum é, artifício
no sentido de Não, ele é vai. é bem niilista nesse sentido, né? Tipo, putz, é tudo uma desgraça e assim, eu acho que é até um passo, assim, aqui pra mim mantém no mesmo, na mesma média negativa, assim, mas é um pouquinho melhor que o 1917, que pra mim é fetichismo puro com a história de guerra, o negócio das trincheiras e a experiência, pela experiência visual do plano de sequência, sabe? Então, assim, eu não acho desgastante nesse sentido, mas é isso, assim, eu acho que é isso exatamente o que você falou. Uhum. E acho que ele já pega aí a vitória nessa categoria, porque meio que existe o spoiler na última categoria que a gente vai discutir, que é melhor filme, no qual ele é o único estrangeiro, digamos assim, que está também está concorrendo também na categoria de melhor filme. Ele é um dos 10 finalistas da categoria principal. Não só um dos 10 finalistas, como um dos mais indicados do ano, né? Ele tá com Exatamente. 9 indicações, o que é uma coisa que ele tem mais indicações que Top Gun, que era, a gente achava que ia ser o filme de guerra desse ano, né? Então teve Ah, todo esse susto, né? Eu acho, com a indicação. E assim, não vai ser o único Oscar desse filme, né? Nessa uhum, premiação. Eu acredito, assim, sem muitas dúvidas, que ele vai levar roteiro adaptado, porque, assim, uhum, ainda mais pelo BAFTA, né? A gente vê que tem um entusiasmo com esse filme entre os votantes, né? A gente vê aham, que, de alguma forma. E a gente. Eu não sei, eu não lembro se ele está indicado ou não no Sindicato Roteirista. Acho que não tá porque ele é internacional, né? Mas. uhum, Enfim, é difícil. Eu acho que ele vai pegar alguma técnica também, então sim. eu concordo contigo. Eu acho que ele é o favorito. Mas não dá para desconsiderar a gente de 85, né? Eu acho que ele é um filme que tá ali meio que também é o tipo de coisa que o votante da academia ama, né? Filme de tribunal, filme argentino, filme com o Ricardo Darín, é o combo aquilo. Bom, Pedro, a próxima categoria é melhor ator coadjuvante. Me corrija se eu errar a pronúncia desses atores aqui, porque eu Quer treinei. que eu cante? Quer que eu cante? Não, eu acho que eu vou tentar aqui. O primeiro ator é o Brendan Gleeson, de Os Banshees de Inisherin. O segundo é o Brian Tyree Henry, do Passagem, aqui no Brasil, né? Correto? Isso. O Judge Hirsch, Os Fabelmans, o Barry Keoghan, dos Banshees de Inisherin, e o Ki Hui Kwan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acertei? Acertou, perfeito. Foi. E curiosidade, né? O Jude Hirsch é o único ator indicado este ano nas duas categorias de atuação masculina que foi indicado outra vez pelo Oscar, né? Ele foi indicado lá pelo Gente Como a Gente, 40 anos atrás, tranquilamente. E é isso, é uma categoria de novatos, cara. É muito doido isso. Eu tô, assim, a próxima também é de ator, né? Eu acho que são 16 dos 20 atores indicados são novatos, o que diz muito, né, sobre essa academia desse ano. Ah, Mas assim, que curioso, né? Tipo, tem umas coisas que eu fico meio, caramba, rolou mesmo, né? Por exemplo, o Judy Rush, né? O próprio lugar do Paul Dano é uma surpresa considerável nessa categoria, assim. Eu acho que é uma estranha escolha do velhinho pelo jovem que já rolou no Belfast no passado, né? Com a Judi Dench, né? Que eu acho que oi, meu Deus. talvez a última indicação, talvez a única indicação aí a última indicação. Deixa eu fazer isso, vai. Perdi completamente. Talvez a última indicação da Judi Dench, né, na carreira, dado que ela tá com problemas de visão, né, aquilo. Uhum. Mas, pô, Brendan Gleeson, primeira vez indicado, isso pra mim foi uma coisa completamente alucinógena. Tipo, como assim ele não tinha sido indicado antes por nada, sabe? Ou o Barry Keoghan também, que tá sempre aí fazendo filmes de festival que agrada a galera, né? Enfim. Ah, É... Um ano bom pra gente só ver o que Rui Kwan levar tudo e tornar a categoria mais sem graça possível, né? Não tem chance de surpresa aqui, né? Impossível nesse sentido. é. Assim, falando de um modo geral nesta categoria, o Judge Hirsch foi de fato uma surpresa aqui. Eu até estava ouvindo alguns comentários, né, de algumas pessoas quando saiu a indicação, me dava até a noção de que ele nunca tinha sido indicado ao Oscar. E aí, revendo, vendo de fato, né, um pouco mais os indicados, de fato, ele lá em 1980, talvez ele foi ali indicado por gente como a gente. Eu acho que até teria chance se não fosse ali o. Nossa, qual é o nome dele mesmo? Agora esqueci, o que levou de fato, que é também do Gente Como a Gente. Ah, esqueci o nome do ator. Enfim. Ixi, esqueci. Putz, deu É, uma. Nossa, agora você pediu um baú de história aqui que eu não lembro é, mesmo, assim.
Vamos lá. Gente como a gente. É o Timothy Hutton. Timothy Ah, Hutton. nossa, é Timothy. verdade, ele levou então para o coadjuvante, não lembrava dessa informação. É, ele Caramba. mas eu acho que naquela época o Didi Hirsch talvez fosse ali o principal oponente dele, né, nessa. Mas assim, tirando o Paul Dano, assim, putz, que Hum, pena que o Paul Dano não foi indicado. Eu acho que a atuação dele é a melhor do filme, assim, tranquilamente. Eu acho que é um personagem fascinante o dele ali, que é tratado de forma fascinante pelo Spielberg. hum. Mas tudo bem, eu não acho o Judy Hirsch um problema aqui. Eu acho que é uma atuação boa até, sabe? Sabe aquele momento em que você chega ao cinema, você tá vendo um filme que é importante, mas você entrou na sessão quando já tinha acabado o último trailer e você foi tão afobado a assistir o filme que nem conseguiu reservar um tempo de ir ao banheiro e você precisa de qualquer jeito e falar, ai, meu Deus, apareça algum momento que eu consiga me ausentar aqui por 2 minutos para. O tio Boris É é esse momento. exatamente a cena do George Hirsch para mim representa esse momento de quebra, de acontecimento desnecessário durante todo o filme. Para mim não é, eu não gosto dessa indicação de nenhum modo. E eu até me pergunto, é que assim, o Paul Dano ele não estava necessariamente em discussão por Batman, mas eu me pergunto se de repente existiu aquele caso, sabe, de um ator que apresenta duas interpretações que são bastante quistas assim no mesmo ano e ele acaba anulando a si mesmo. Eu me pergunto se de repente isso deve ter até acontecido ao ponto de ele não ter conseguido ser um finalista aqui. Eu não sei se é um delírio meu acreditar que talvez o Batman ele pudesse ter Eu chance acho de que é ser mais indicado, simples mas. nesse caso. Eu acho que assim, o personagem do Judy Hirsch, no fim, ele materializa no filme o que vai ser a grande dor do filme, né? Que eu acho que é essa coisa de você ser uma pessoa tão obcecada com o cinema que você só passa a pensar isso e, inclusive, passa a ver os seus próprios traumas de um modo cinematográfico, né? Uhum. Então, é tudo aquele discurso que ele dá, né? Eu acho que olhando pela cabeça distorcida do votante, é tipo, não, o filme só existe por conta daquele diálogo. Eu acho que o filme se dá bem sozinho, mesmo sem aquela cena, sabe? Ela poderia ter sido cortada sem grandes problemas. Eu acho que é parte da estrutura de álbum de família do filme do Spielberg ali, de realmente revisitar as histórias, e é um filme que eu acho fascinante do começo ao fim, assim. Incluindo o grande finale ali com o David Lynch, que eu acho que poderia ser uma indicação muito engraçada se Sim, eu rolasse. acho que se for participação por participação especial, que de certa forma também dá essa quebra um pouco cômica, porque a presença do George Hirsch também é um pouco cômica no filme, eu preferia o David Lynch do que ele, Seria, sabe? seria mágico. Assim, se o Lynch aparecesse aqui de surpresa, eu teria rido muito alto, assim, mas seria Aham, maravilhoso. Eu não estaria. Mas é sim. isso, eu acho que também tem um pouco disso. Eu acho que eles foram, com tantos personagens secundários bons no filme, né? Eles foram naquele que é o mais representativo da narrativa geral do filme. Então, o tio Boris foi essa ideia. Assim, é claro que é questionável, mas eu não acho algo ofensivo, sabe? Nenhum desses atores aqui eu acho que são boas atuações no geral, assim. Aham. Mesmo o grande favorito, né, que é o Ke Huy Quan, que é um filme do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que eu não sou muito fã. É, é uma atuação ok, são atuações que se destacam, sabe? Elas realmente mostram a que veio ali para dentro de um filmes que são lotados, sabe? Eu acho interessante. Os Banshees do Inisherin, né, que é um filme que eu acho que se dá bem pelas atuações. É muito legal ver o Brendan Gleeson, que eu acho que dá vida ao filme, junto com o Colin Farrell, e o Barry Keoghan, que, sabe, junto com a Carrie Condon, são personagens que dão um pouco de estofo para um filme que não tem, sabe? Eu acho que tá tudo bem ali, sabe? Nesse sentido. E claro, eu fiquei muito feliz que o Brian Terry Henry tá pelo Passagem, assim, que é um filme que eu acho que, putz, ok, não é a melhor coisa do mundo, mas assim, ele dá um estofo pro filme junto com a Jennifer Lawrence ali, que eu acho que faz valer o filme, sabe? As interações dele com a personagem, sabe? Ele realmente é um personagem de suporte muito bom ali no filme, sabe? Então, eu acho o saldo geral positivo nessa categoria, mas é uma pena que eu acho que é a mais ok de todas as categorias, das indicações, vai acabar levando sem muito questionamento, porque a narrativa geral desse ano nas atuações são a narrativa de superação e tá tudo bem, sabe? Não é uma coisa que ofende ninguém nesse sentido, mas também não empolga, né? Pelo menos, não. Assim, vai ser mais pelo discurso que a gente vai ver essa vitória, né? Uhum.
Das minhas considerações a respeito dos demais indicados, eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É engraçado que eu não gosto do filme, mas eu não consigo também me opor às indicações que ele recebe nas atuações e até mesmo as possíveis vitórias que talvez sejam revertidas essas indicações. É, E sim, o Brendan Gleeson, uma surpresa, né? Um ator tão bom, né? Sendo indicado pela primeira vez. Eu já queria que essa indicação tivesse saído. Eu não sei se você assistiu, não sei se é um filme que eu agrada, mas eu acho ele fenomenal em Calvário, que Eu é não vi esse inclusive filme, mas do eu irmão. lembro disso. É um filme, é, sabe, esses filmes de Oscar, com cara de Oscar, e o cara nunca foi indicado. Como assim, sabe? acho que é o filme, ele é dirigido pelo irmão do Martin McDonagh, que é o diretor de Os Grandes de É um Charlie. grande plano dos McDonald's dar um prêmio pro Brandon Gleeson É, eventualmente. Vai acontecer isso aí. Então, que bom. Pelo menos é um bom ator levando, eu acho. acho que entre esses cinco ele seria meu favorito. Eu gostaria que ele levasse esse Oscar, mas eu acho que eu não me influenciaria muito assim pelos demais, tirando o Judd Hirsch. Pedro, a nossa próxima categoria é atriz coadjuvante. Nós temos como finalistas Angela Bassett por Pantera Negra Wakanda para sempre. Já ia falar Forever. É, Wakanda Forever. é, a Hong Chau por A Baleia, a Carrie Condon por Os Banshees de Inisherin, a Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e a Stephanie Shu por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Bom, em relação a essas finalistas, pior que eu me sinto um pouco mal de dizer que acho que a indicação que eu me ponho aqui é uma das favoritas, né, que é a Angela Bassett, porque Não, é atuação de é trailer, uma desculpa. baita atriz, amo a Angela Bassett, mas eu não entendo assim, sabe? Eu Tanto acho que, que né, faz sentido que, né, chegou agora a reta final, o negócio caiu por terra, porque é engraçado, né? Tanto que quando a gente chegou no SEG, tocaram os clipes dos atores, cada uma das atuações que apareceram naquele clipe era exatamente o que eu esperava, e a da Angela Bassett é exatamente aquela que a gente espera o ano inteiro, é, desde que ela virou a favorita, entre aspas, né, que ela caiu por terra, que é esse clipe que ela foi gritando que ela é a rainha de Wakanda, e assim, a personagem é tão maltratada no filme, né, assim, eu não vou dar spoiler, mas assim, eu acho o destino tão patético e tão mal vergonhoso, dado o filme que é. encenado, não, é um fim assim que não se equipara à grandiosidade daquela personagem, da atriz que está interpretando. E esse grande momento, né? Esse monólogo, esse discurso sobre família, ele é colocado de- ele é encaixado ali de uma forma tão esdrúxula, porque ao mesmo tempo que nossa, é um grande discurso. Você sabe exatamente que a pessoa pela qual ela está se preocupando está a salvo, sabe? Ah, não, e assim, cara, pra mim, ele, de novo, ele emite todo o sentimento do filme, que é um filme que parece cumprir contrato pra todo mundo, né? É, Ninguém ali tá, assim, eu entendo, cara, nesse sentido tem contexto, sabe? Pô, como é que você faz um filme depois da morte do ator principal? é, E assim, sendo que metade do filme é um funeral, e a outra metade é preparar futuro, coisa que nem cabe pro filme que eles estão querendo fazer, sabe? Então o filme é uma bagunça, infelizmente. Assim, eu gosto do primeiro Pantera Negra, eu acho um bom filme, apesar de alguns vários probleminhas ali e tal. Mas esse segundo, e assim, tanto que a Angela Bassett, de novo, ela chega já murcha na reta final, assim. Tanto que, e assim, né? Que categoria bizarra, né? Porque cai a Angela Bassett, que já era uma vitória meio estranha, ia ser a primeira vitória de uma atuação da Marvel no Oscar, coisa meio perdida, sendo que o Michael B. Jordan merecia muito mais pelo Pantera Negra de 5 anos atrás. E aí agora vai ser a Jamie Lee Curtis, assim, né? Que coisa meio, assim, puramente por campanha, né? Que coisa fora do... Nada faz muito sentido nessas escolhas, né? Claramente pelos atores, né? No fim das contas, né? olha, Ih, lá por isso que eu vem. falei que eu me sinto mal, porque assim, a Angela Bassett se vencer, para mim vai ser mais uma vitória que é mais pela carreira, é mais pelo que ela representa do que por qualquer outra coisa, do que pelo filme em si, do que pelo papel que ela está interpretando. Mas se a gente for pelo mérito, então, vamos dar um prêmio para a carreira, eu gostaria que fosse para Jamie Lee Curtis. Claramente é isso, né? Tipo, e ela é uma querida de Hollywood, né? Ela é filha dos atores que ela é. É,
E, pô, uma figura importante, mas assim, a narrativa não faz o menor sentido, né, nessa temporada de premiações, tanto que assim, claramente o marketing, ela ficou o ano inteiro vendendo essa atuação. Inclusive, eu acho que ajudou a vender a Andrea Riseborough por melhor atriz e tal, assim, mas, enfim, duas É, atuações que vence pela carreira, né? só que a Jamie Claramente. Lee Curtis também cai naquela armadilha de algo que foi uma discussão foi resgatada, né, nesses últimos meses, que é em relação ao Nipple Babies. E as pessoas não foram muito receptivas às impressões dela em relação a isso, né? E eu acho que também nem todos compram esse discurso também de que ela faz. De que ela se relaciona com essa trama de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque os bisavós dela também eram imigrantes que vieram para cá e a vida dos pais não foram fáceis até eles conseguirem o seu lugar no solo hollywoodiano, então eu não sei. E também teve aquela polêmica que eu acho ridícula, mas você viu a polêmica do quadro no escritório dela, da fotografia? Não. Ah. Em resumo, ela por conta do sucesso de Halloween, ela foi capaz de inaugurar a própria produtora. Existe até uma discussão de que ela ia dirigir um filme pela Blumhouse. Agora ela vai fazer uma minissérie com a Nicole Kidman para a Amazon e as duas serão produtoras executivas. E ela tirou uma foto desse escritório. E a galera do Twitter viu que nessa foto tinha uma fotografia artística de uma garota dentro de uma espécie de caixa d'água, assim, que fica no quintal, que eu acho que é muito habitual lá na cultura americana, para as crianças brincarem durante o verão americano, sabe? Só que aí é uma fotografia de uma menina que ela tá assim, né, encolhida, e aí as pessoas começaram a, enfim, dizer que essa imagem fazia apologia à pedofilia e que, Nossa. consequentemente, a Jamie Lee Curtis era uma. Nossa, isso virou uma bola de neve, assim, e tá reverberando ainda, né? E, e eu não sei também o quanto isso, junto com a discussão do Nipple Baby, pode Não, eu acho que parece, prometer, mas. assim, eu acho que o SEG foi o melhor balizador de muitas coisas, incluindo, claro, o hype de tudo em todo lugar ao mesmo Uhum, tempo, né? uhum. 4 vitórias do filme, é uma coisa, recorde histórico do prêmio. Mas, cara, eu senti que já era no SEG, logo no começo, né? Quando ela foi lá fazer o discurso do I'm an Actor, né? E a galera enlouqueceu quando ela apareceu. E eu acho que tá esse hype em Hollywood. Tipo, é a hora de dar um prêmio pra Jamie Lee Curtis, porque a gente não vai ter mais essa chance, sabe? É. E sei Mas lá, né, acho que cara? É apesar dessas isso, né? questões, a Jamie Lee Curtis, ela tem, sabe, uma carreira muito bacana. E ela já foi muito negligenciada também no passado, né, por ser essa atriz que fez a carreira no cinema de horror e que depois fez essa transição para um gênero totalmente oposto, que é o humor, né? O True Uhum. Lives é um filme que eu lembro que ela foi indicada, ganhou até Globo de Ouro na época, foi esnobada no Oscar. Um peixe chamado Wanda, ela chegou a ganhar o BAFTA e o Oscar a ignorou. Então ela tem assim outros momentos, alguns momentos da carreira em que, principalmente nessa passagem cômica, que ela merecia ter sido lembrada e isso não aconteceu. Aí assim, nesse aspecto de peso da carreira, eu daria para Jamie Lee Curtis, até porque particularmente tenho um carinho muito grande por ela, porque enfim, eu sou um aficionado de filmes de terror Não, e desde ela é uma 6 figura icônica do anos. horror, assim, é É, isso. Eu acho que incomoda muito mais a narrativa e o completo absurdo é, disso que a gente falou, dela. Enfim, essa venda absurda que a gente já viu antes, né? Então, e aí, ainda mais por esse filme que prega tantas valores de identitarismo, justamente há no lugar da Stephanie Rizzu, né? Que eu acho que é, seria, se é para tomar a narrativa do Tudo em Todo Lugar como a é, narrativa da premiação, é. seria ela que deveria vencer, né? Mas, assim, tudo bem. É a Jamie Lee Curtis, eu acho que é uma vitória que, pela carreira, exatamente. Cara, ela é a Laurie Strode, sabe? Eu acho que não dá para você ignorar esse fator. Mas é isso, aqui é uma disputa de atrizes, de atuações que você olha e fala, putz, cara, precisava ser esses dois mesmo, não tinha mais nada ali na onda, sabe? E, enfim, Assim, para mim, a minha favorita disparada aqui é a Carrie Condon. Eu acho o trabalho dela maravilhoso em Os Banshees de Inisherin. A maneira como ela consegue trabalhar os dilemas que aquela mulher está passando naquele contexto.
Eu acho que também ela é muito responsável por vários momentos assim de comoção dentro daquele filme. Eu acho uma interpretação muito bonita. E mesmo que ela não esteja presente ali no ato final, porque as coisas acabam indo para outras direções, eu acho que é uma presença ali que o calor dela ainda é muito presente, sabe? Eu daria sem pestanejar esse Oscar para ela. Ela ganhou o BAFTA, mas a gente sabe Não, que o o BAFTA BAFTA é mais foi. inclinado, né? A, Tanto que o a- BAFTA foi o único prêmio, né, da temporada a não ter dado o ator coadjuvante pro Ke Huy Quan, né? Foi pro Barry Keoghan também ali, a- então assim. Mas uhum, eu concordo que, assim, é minha favorita, mas esperou no multi, assim, eu não acho tão incrível a situação, mas é isso. Eu acho que a grande força de Banshees Inisherin, né, que é uma coisa que o McDonald valoriza nos filmes, é a atuação. uhum. E eu acho que esse filme é repleto disso e é carregado pelas atuações o tempo todo, né? Porque o filme, se você olhar no frigir dos ovos, ele é completamente descartável, né? Então, cara, a gente discute isso, a gente vai chegar lá. Mas, assim, eu acho que as situações não podem ser descartadas. E a Carrie Condon, assim, de longe, a indicação que é a indicação que merece estar aí, sabe? Apesar de, assim, eu não gosto nada de A Baleia, né? Boto isso na mesa, mas eu acho que a Baleia também os poucos méritos que a Baleia tem estão na Hong Shao e no Brendan Fraser. E a Hong Shao também é uma atuação que merece Na estar Samantha aí. Morton, desculpa, eu gosto muito da Samantha Morton. Eu já não sou muito fã da personagem da Samantha Morton, mas a Hong Shao é claro ali que ela tá carregando o filme, sabe? Ela dá um sentido de dor ali que o filme, às vezes, eu acho que perde a mão um pouco, sabe? Mas, assim, é isso, assim, as duas atuações que deveriam estar aí. O resto é meio, por que você tá aqui, sabe? Meio, foi no hype demais, né? Essas duas aí, essas três aí. Então, Pedro, a nossa próxima categoria vai ser melhor ator. E nós temos Austin Butler Vixe. por Elvis, nós temos o Colin Farrell por Os Banshees de Inisherin, o Brendan Fraser por A Baleia, o Paul Mescal por After Sun e Bill Nighy por Living. Quais são os seus pensamentos a respeito deste conjunto de finalistas? Bom, já deixando para o nosso espectador que tanto eu quanto o Alex não vimos o Living ainda. Na verdade, o Mentira, Alex já assisti. viu, Eu já assisti. mas eu não vi o Living, não tive ainda a chance de ver. É um dos poucos que me faltam, né? Faltam 3 filmes para matar a lista, mas. Assim, de novo, né? Primeira vez em muito tempo que temos 5 atores novatos na categoria, né? Nenhum deles nunca foi indicado ao Oscar antes disso. Uhum. E assim, favorito, Paul Mescal, né? After Sun. Eu não sou apreciador máximo de After Sun, não acho que é uma obra-prima do cinema contemporâneo como acham. Gosto muito do filme, acho muito foda. E eu gosto muito do filme porque eu acho que a atuação do Paul Mescal é a espinha dorsal do negócio. Assim, a gente tava falando do Paul Dano, se é aquela memória que o Spielberg não sabe processar. A Charlotte Wells, ela claramente tem questões com o pai, e eu acho que o Paul Mescal, que é um ator muito físico, que é uma coisa muito de traduzindo o corpo às dores, né? Que a gente a gente já tinha visto no Normal People isso. Ele carrega lindamente esse filme, assim. É algo muito, muito inacreditável que ele faz nesse filme. E, assim, eu entendo, vai perder. A gente tem aí, né? A gente vai falar dos favoritos e tal, mas, assim, é uma putação, cara. Desculpa. Eu acho. É um cara muito promissor que a gente tá vendo. É um cara jovem ainda, né? Uma coisa meio Saoirse Ronan. Se o cara tá começando, vem da Irlanda, é meio. Nada explica esse cara. E assim, de repente, ele entrega uma putação no After Sun. E é isso, assim. Que bom que tá indicado. Foi uma surpresa, né? A gente não achava que ele ia ser indicado. Não lembro nem quem podia entrar, mas. Que bom que tá nessa categoria. É o tipo de atuação que eu gosto que esteja indicado. Dito isso, vai dar Brendan Fraser, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que também temos que tomar um cuidado em relação a essa aposta cega no Brendan Fraser. É que ao mesmo tempo que eu detesto ficar nessas questões de discursos, somente quando você se discute arte e interpretações, ao mesmo tempo não dá para ignorar que isso influencia muito o pensamento americano, sobretudo de quem avalia a arte, né, no Oscar, né? Uhum. Acaba influenciando muito essa questão de representatividade, de como temas são abordados. Eu acho que o Brendan Fraser, de certa forma, ele acaba. é, não é culpa dele, eu nem acho isso acho a discussão em torno dessa questão de representação de obesidade mórbida uma puta besteira. É. Inclusive, eu estou acompanhando muitas reportagens que estão rolando aqui no Brasil sobre a baleia.
é sempre, e essas pessoas falam, ai, não assisti o filme, mas acho um absurdo você colocar um homem obeso na capa e chamar o filme de A Baleia. Isso é um bullying. E sabe, a pessoa ela não se presta nem a. E assim, eu sei É. que muitas pessoas acham até mesmo ofensiva a maneira como o Darren Aronofsky faz, assim, a abordagem em relação à realidade, ao contexto desse personagem, mas eu também acho uma perda de tempo, assim, você limitar a discussão em relação a um filme ou a esse filme específico somente em relação a essa abordagem. Eu não gosto da baleia, eu vou botar Uhum, isso na mesa, né? Claro, eu já sim. falei na Hong Shao, mas não é por causa da gordofobia aparente, a discussão disso, que eu acho que meio que vem cansada mesmo, assim. Eu Ah, acho que, por exemplo, né, há 4, 5 anos atrás, as pessoas se apaixonaram pelo Carol e as duas atrizes são héteros, né? Então, assim, tem questões aí no meio, mas, enfim, eu acho que é tudo questão de contexto e cenário. Eu acho que ah, há muitas sensibilidades em movimento na é. atual indústria. Hum, Mas assim, eu acho que A Baleia é um filme que eu não gosto porque eu acho simplório, assim, eu acho que é uma lógica muito estúpida e é isso. Não é porque o filme é sobre um personagem com obesidade é. mórbida que se chama Baleia, é porque eu acho que o raciocínio é torpe, assim, não é É. muito estúpido, sabe, pro meu Uhum, gosto. Mas dito isso, cara, é o que eu falo, assim, eu acho que as poucas forças que A Baleia tem, que eu sinto que as pessoas se engajam, quem gosta, né, de fato do filme, está nas duas atuações aí do Brendan Fraser e da Hong Chau que estão merecidamente indicados, assim, eu acho que e é isso, de novo, a narrativa de superação, né? Eu escrevi um longo artigo na Folha sobre isso, né? Sobre a própria jornada do Brendan Fraser e toda essa coisa do cara tá voltando, né? Assim, não seria uma vitória que me deixaria desagradado, sabe? Eu acho que tá tudo bem, porque é um ator que ele é uma marca, ele marca uma geração de pessoas, sabe? De novo, essa coisa, sabe? Eu acho que, né, assim, a gente vai falar de atriz de novo sobre isso, né? Mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que não é. A gente já teve vencedores muito piores nessa categoria, sabe? A gente teve Rami Malek, sabe, pelo Bohemian Rhapsody, que foi uma ofensa, sabe? Então, assim, tá tudo bem. Nesse sentido, o Brandon Fraser levar não seria o menor dos problemas. é. Mas é isso, eu concordo com você, Alex, de que realmente é a categoria que mais pode dar alguma diferença aí do SEG na hora H, né? Porque o Austin Butler é outro que está investido na campanha, assim, lá desde junho, julho com Elvis, né? Então é um cara que está lá trabalhando, falando que incorporou o Elvis. Talvez, eu acho que um pouco enfraquecido, que vai ter outro filme do Elvis, agora com o Jacob Elord, né, nas fofocas de Hollywood aí, o cara que tá com a ex do Austin Butler, né, um filme da Sofia Coppola, vista pelo lado da Lisa Presley. Ah, mas a Sofia Coppola acho que não causa mais efeitos, assim, sabe? Ah, Não acho tal- besteira. Eu acho que realmente é só que a galera tá meio um pouco cansada do discurso do Butler, nessa coisa de que ele tá com dificuldade de voltar a voz dele porque ele ficou com a voz do Elvis presa na garganta. É aquela coisa, é o efeito que eu chamo de efeito Lady Gaga desde o ano passado, né? Que é tipo, você vende tanto o negócio que uma hora você cansa, assim, você perde a mão e começa a virar piada, né? Então, eu acho que é isso. E o Brendan Fraser tem essa narrativa, a narrativa de transformação, a narrativa de redenção. É tudo que a academia ama dar, Mas isso que sabe? eu também quero abordar, que o Darren Aronofsky já esteve com um ator envolvido com coisas parecidas, né, no passado com o, o lutador ou o vencedor, O assim, lutador, o o lutador. lutador, que tinha o Mickey Rourke, e assim, E eu esse filme acho que é um também caso desses. representou também essas narrativas, assim, claro que o Mickey Rourke era um sujeito totalmente diferente do Brendan Fraser. O cara era um escroto, assim. Muito do limbo que ele caiu é por conta da própria escrotice, Exato. mas de certa forma o filme também ele representou, assim, essa coisa do comeback, do ator no Não é limbo Cisne Negro que esse caso, né? Não é. O Cisne Negro entrou em melhor filme, foi indicado em várias categorias, era visto como um filme grande do Aronofsky, né? A Baleia já é um filme divisivo, né? Então, e Elvis é esse filme. Eu tava até tweetando isso mais alguns dias. Eu falei, tá muito estranho que Elvis, de repente, pode ganhar uns 3 ou 4 Oscars, e a gente não tá calculando isso, sabe? Eu acho que ele na de novo do Front disputa uma vice-liderança e ator deve ser a decisão, né? Porque se eles vão dar o Oscar para Austin Butler, ele vai levar uma sequência de prêmios para justificar isso. A Baleia se leva e os dois disputam maquiagem, né? Tem um pouco essa curiosidade. É o ano do fatsuit na maquiagem, inclusive, né? Tem Pinguim, tem Elvis, tem o próprio Baleia. Então, assim, é, é um
é uma briga Disse a Jamie interessante. Lee Curtis que não, que aquela barriga é dela mesmo, mas eu acho que não é não, viu? Não, é 100% Né? fetsuit aquilo também. É. Então, assim, eu acho que é uma briga interessante, mas podia ter sido melhor se tivesse o Colin Farrell mais envolvido, né? Vamos convenhamos. Assim, tem tantas coisas para discutir sobre essa categoria, mas eu não quero também estender muito. Eu acho que chama a atenção o fato. Assim, eu vou tentar resumir as coisas que me chamam muita atenção aqui. Me chama muito o fato de que, como você apontou, são atores na primeira indicação ao Oscar. Me chama muito o fato de que muitos desses trabalhos envolvem a construção de personagens que não têm necessariamente aspectos assim extraordinários, digamos assim. O Colin Farrell, o Paul Mescal e o Bill Nighy interpretam gente como a gente, digamos assim, sabe? Algo que me chama Uhum, muita atenção. Acho que talvez fazia um tempo assim que esse tipo, né, de personagem era uma maioria numa categoria principal, assim, né? Geralmente privilegiados retratos ali de grandes transformações ou de figuras reais. E aí, outro aspecto que me chama muita atenção aqui e aí eu puxo um pouco por Austin Butler. Eu até tinha comentado sobre isso no meu Twitter, que eu acho muito interessante como no último ano as interpretações que foram baseadas em figuras reais, para mim, me pareceram assim bem interessantes, me proporcionando as experiências que até me pareceram um tanto sobrenaturais, assim, no sentido do quanto aquela composição quase se confundia com a realidade. O Austin Butler como Elvis, eu não sei quais são seus sentimentos em relação a ele, ao filme. Eu gosto bastante do filme. As extravagâncias do Baz Luhrmann geralmente não me agradam sempre, mas eu acho que funcionam aqui. Eu acho que uhum, ele pega esse gênero cansativo da cinebiografia musical e acho que ele consegue colocar uma identidade que vai para uhum. caminhos arriscados por causa da extravagância dele, mas eu acho que o resultado final é bastante válido. E gosto muito da interpretação do Austin Butler. Eu acho que desde o momento que ele pega ali o Elvis como um rapaz, né, que gosta de música e começa a ser descoberto até a fase final da vida do Elvis. E eu acho que tem takes ali que ele consegue emular assim Eu a acho que o Austin figura Butler é a real. maior força desse filme e eu acho muito justo que ela tenha indicado. E assim, falando sério, eu acho que o ator tá Eu vendo gosto assim, do. tá uma boa categoria. Que eu não vi o Bill Nye, eu até queria te ouvir falando um pouco sobre o Bill Nye, porque é uma coisa que eu não consegui ver ainda, assim, eu não parei pra ver o filme, mas assim, quando a pior, o filme mais que eu não gosto é a Baleia, e assim, mesmo assim eu acho que o ator tá bem. Uhum. Quer dizer que eu sou da É, Apple O Colin Farrell, por exemplo, eu acho que é um ator que que bom que ele tá indicado pelo Banshee, sabe? É um ator que também a galera dá uma subestimada nele, sabe? Que é. bom que ele tá indicado por esse filme, porque ele também, junto com o Brendan Gleeson, é um tete a tete muito foda no filme ali, sabe? Que ele sabe fazer. Isso, assim, e tem a grande atuação do Paul Mescal, assim, eu acho que é isso, assim, não... E o Austin Butler carrega um filme que eu acho meio divisivo, assim, eu não curto muito algumas passadas de pano do Elvis, assim, é muito uma coisa, é muito limpo pro meu gosto, assim, o Elvis é calculado para limpar a barra do Elvis, o filme ali. Mas é isso, assim, ele faz o cara, entendeu? Ele realmente não se acanha, é muito diferente do Rami Malek com o Fred É. Mercury, sabe? Então, vamos pra categoria que interessa, Alex É a Gonçalves? minha categoria favorita, que é melhor atriz. Nós temos como finalistas Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por True Leslie, Michelle Williams por Os Fabelmans e Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Bom, essa categoria, eu acho que a única coisa que eu sinto nela é a Michelle Williams numa posição que talvez poderia ser reconfigurada como coadjuvante. Eu lembro Não que faz quando sentido. a temporada de premiações iniciou, houve uma discussão de que ela seria posicionada como coadjuvante, mas aí ela teve essa discussão que seria como coadjuvante, aí Uhum. voltou a ser protagonista e muitos deram como certo que ela, por essa escolha, ela seria esquecida, mas deu que ela conseguiu aqui entrar. E talvez ela tenha empatado agora com a Amy Adams, em relação à atriz com indicações, com 6 indicações, talvez que não, sem nenhuma convertendo em vitória.
A Glenn Close nós Ah, sabemos que é recordista, né? Mas acho que depois dela vem Amy a Glenn Adams. Close é engraçado, né? Que A a Glenn Jamie Close é Curtis vai levar um excelente. Oscar antes da Glenn Close, né? Tem que pensar nisso, né? Amy Adams tem 6 indicações, eu acho que vamos ver a Michelle. Eu acho Ela que. tem. Eu acho que essa é a sexta ou é a quinta, talvez. Eu já me Quinta esqueci. indicação. Ah, é a quinta, é verdade. Ah, quase, tá quase. Assim, sendo bem sincero, eu gosto da Hum. Michelle Williams, acho uma atriz incrível, mas por Fablemans achei ok, bacana, mas tudo bem, né? Não era. Não sei, tá, que pena. Ainda mais sendo atriz, é um páreo que não faz sentido nenhum, né? Muito triste isso. É, eu acharia ela muito mais confortável e até mesmo com chances assim mais grandes de vitória como coadjuvante. E eu realmente não vejo assim ela como é a atriz principal do filme, mas enfim, são coisas. Coisa da indústria, né? Mas. Assim, que é um ano assim, mais tradicional, né, para atriz. Eu acho que a gente tem a surpresa da Hailey Burrow, né, que pela campanha ferrenha do Tio Leslie aí, polêmica a campanha do Tio Leslie. Mas assim, eu acho que assim, eu entendo que você ama Blonde, mas eu acho que a Ana de Armas e ela são as que sobram nessa categoria, assim. Eu acho que não encaixa, mas Ana de Armas é isso. Ela fez a Mary Monroe, faz todo sentido ela tá aí, é o tipo de coisa que a Hollywood ama, e mesmo o filme sendo polêmico. De novo, outro filme polêmico na lista, né? A gente teve a Baleia e agora o Blonde, né? Cara, é assim, eu acho que a Ana de Armas aqui como finalista para mim é como, sei lá, ela tivesse como se tivesse, sei lá, entrado numa terceira guerra mundial, ter vencido sozinha, porque nossa, o tanto que esse filme Falando foi em julgamentos de um filme detonado. sem ser visto, né? Eu acho que a maior vítima disso foi o Ah, Blonde, que é um filme que eu acho uma merda. Assim, falo, não gosto do filme, mas assim, foi interessante que no lançamento caiu uma galera, tipo, não vou ver o filme porque o filme é isso, 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 assim, né? Se recusou a ver o filme, uhum. independente do que ele promove, do que ele se propõe ali, de certa forma. Mas é isso, eu acho que não é um bom filme, mas o argumento geral é esse, né? O filme não é bom, ou o filme é bom, mas Ana de Armas está excelente, merece ser indicada. Eu acho que é curioso nesse sentido aí. Mas é isso, eu acho que a coisa ficou tão concentrada na Heisenberg e na expectativa se ela ia ser ou não indicada, né? Que acabou virando essa pequena loucura que a categoria e todo mundo meio que esqueceu a Ana de Armas aí, então vai entender. O Tio Leslie ele foi exibido em um festival, ele veio na mostra, talvez? Não. Eu tenho certeza que ele veio para algum festival aqui do Brasil, mas a minha memória agora está falhando. Eu acho ele não veio para a mostra, então talvez ele tenha ido para o Rio. Eu tenho certeza que eu tinha ouvido falar desse filme em algum momento de festivais do ano passado aqui do Brasil. E aí, quando eu vi ela como finalista, eu falei, pô, eu não tô entendendo, que filme é esse? Porque o que aconteceu? E aí eu fiquei um dia inteiro pesquisando toda. Eu não realmente não tinha noção alguma dessa campanha online que tava rolando pra ela. Foi uma coisa que bombou nos Hum. últimos dias, assim, começou a ficar meio histriônico no Twitter, assim, inclusive. É, E eu depois eu até ri quando vi. apareceu, eu falei, caramba, ela realmente. Foi tipo a Diane Warren indicada em canção, sabe? Foi, caramba, ela realmente conseguiu ser indicada por esse filme, sabe? Meio. Foi meio. É curioso, né? E assim, é um filme tão. Assim, é um filme independente que presta todas as contas possíveis para esse tipo de prêmio Oscar bait, né? Eu acho um filme muito qualquer coisa, o Tio Leslie, assim, é aquela receita de pão básica e a grande atuação da Andrea Riseborough. Ela tá bem, mas assim, Olha, eu não sei, assim, eu tive muita sensação, eu tô falando isso, assim, de todos os meus colegas daqui do Brasil que assistiram o filme, e eu vi que todos, assim, deram uma avaliação, inclusive o senhor, bem razoável para ele. Mas acho que todos ficaram nessa expectativa, tipo, ela tá indicada, eu vou ter que assistir, vamos ver. Assim, acho que todos quebraram a cara achando que, sei lá, fosse uma coisa um filme tão gigante quanto alguém que do nada né? acaba sendo finalista ao Oscar. Ah, mas eu acho que por outro lado, eu não sei. Eu penso que os julgamentos em relação. Agora estou falando um pouco mais do filme, me pareceram um pouco injustos, assim. Eu não acho assim que ele só reprisa assim, chavões de cinema independente desse argumento de uma pessoa em recuperação. Eu acho que ele tem caminhos assim bastante originais que eu não vejo assim sendo praticados muito nessas histórias, né, de redenção de figuras Uhum. à margem, alcoolizadas e que tentam, né, reverter essa situação.
Eu acho o filme bastante. Eu sei que honesto às vezes não é um elogio muito louvável, mas ao mesmo tempo também acho alguns caminhos dele bastante originais, assim, em relação a como ele constrói essa possibilidade de redenção para essa personagem. Sobretudo quando ele retrata a Leslie como essa. Naqueles momentos que realmente ela consegue fazer alguns progressos e as pessoas ao redor dela Derrubam ela. derrubam ao invés de levantá-la, né? Embora tenha essa figura que eu já falei do Mark Marrow, que eu adoro, Eu que acho uma atuação melhor, assim, e é isso, é porque eu acho que há bons elementos ao redor da Andrea Riseborough. Eu acho que trataram o filme como um tour de force, uma coisa meio é, noite de estreia, Gina Rollins completamente é, enlouquecida, e uhum, é isso o filme, sabe? é, Eu acho que é mais um filme de elenco ali, sabe? É mais construído em torno disso, assim. Eu acho que os atores são a grande força do filme ali, que bancam o filme nos melhores momentos ali, mas é isso, assim, no mais é um filme meio regado a chavões, assim, e tudo bem, não é? É um desses experimentos do cinema independente americano, assim, mas é curioso, ele tá aí meio. É realmente o lance da campanha muito bem é. empregada aí, inclusive pela Jamie Lee Curtis, né? Então, que coisa, né? E, de novo, Andrea Riseborough, primeira indicação, tá? Esteve lá por Birdman. Nossa, eu acho ela uma puta atriz também. Gosto, assim, não é uma atriz que eu também persigo, mas quando eu esbarro com ela, assim, é sempre uma surpresa a maneira como ela se transforma, que ela faz tipo, ela meio que começou a ser notada quando ela fez o W da Madonna, né? É engraçado que mesmo com esse filme sendo totalmente detonado, eu lembro que na época que ela foi a única coisa, assim, que saiu incólume de todas as críticas em relação a esse filme. E É uma aí boa você atriz, cara, e vê. é isso, né? É o grande destaque de uma atriz que, pô, sempre tá aí no suporte, né? Sempre tá no apoio, sempre tá fazendo pelo outro, né? Eu acho que é bom. É que nem o Mark Merrill, né? A gente. É engraçado, né? A gente tá falando da Andrea Riseborough fazendo isso, mas todos esses atores eles vivem em função de outras grandes atuações e aí, de repente ela faz uma atuação central ali, né? E que também devolve para os outros. Então, assim, não acho todo mal ela, não, mas que coisa, né? Muito curioso, assim. E eu É, entendo a reclamação, assim, eu acho que o que realmente causou polêmica é a ausência da Viola Davis pelo Mulher Rei. eu E um não pouco. acho uma ausência sentida particularmente falando. Porque ela já ganhou, já foi indicada, etc. Mas. E a Deadweiler, que é um filme que eu não É, gosto, tio. Eu acho um filme bem enfadonho nesse sentido. mas você Mas é gosta isso, do trabalho dela? cinco Você acha atrizes que ela. brancas. Hã? Mas você gosta do trabalho dela nesse Acho filme? ok. Ela tá bem, mas não é. É que o filme é aquela. Eu gosto muito do anterior da diretora, que é o Clemência, né? Que é com a Alfred Woodard. Uhum. Que é um filme muito bom. Eu acho que ela tenta repetir isso no Tio e não funciona, sabe? Eu acho que é uma Não. coisa. É um filme que não. Termina, chega os letreiros e ele dá uma sensação de grandiosidade que o filme não tem, sabe? Parece que ele trafega contra o que ele quer fazer constantemente, sabe? Então, não sei, ficou nada ali pra mim. Não são eu entendo o que você diz, assim, não são duas situações que talvez seriam indicadas, mas entrar a Heisenberg no lugar é muito curioso, né? Enfim, o que eu quero falar mesmo nessa categoria é Kate Blanchett, né? Eu acho que é a grande atuação dessa categoria, no caso, né? Assim, é o momento. Ela é Lydia Tarr, é o momento nessa temporada de premiações. Assim, é muito fascinante a personagem. Que atuação da Kate Blanchett, sabe? Muito E, foda. cara, ela entregar isso, assim, nessa fase da carreira em que a gente pensa que, sei lá, não consegue mais se surpreender com Kate Blanchett, embora ela continue sempre foda, mas, sabe, ela se colocando nessa posição de fazer coisas, assim, que ela não Nossa, tinha nem domínio, né? Reger uma orquestra, falar alemão, é, tocar instrumentos musicais e fazer esse colocar e ser a protagonista, que é essa mulher que ela é mais que muitos vão considerar como uma figura, sei lá, detestável, e ainda assim você conseguir ser totalmente envolvido por ela, sabe? Eu acho que ela é, conquista tantas coisas nesse filme e é mais surpreendente por conta desse momento da carreira dela, sabe? Em que a gente pensa que, sei lá, não há mais vai se novos acomodar, repertórios a né? serem encaixados. Não, e assim, é uma atuação tão foda que eu acho que pra mim molda o filme, sabe? Eu acho que o Tar não seria metade do que ele é se não fosse a Kate Blanchett, sabe? Eu acho que esse jogo duplo, Uhum. essa coisa que o
Todd Field fez no filme, de falar, eu não tenho uma opinião final sobre essa atriz, eu acho que a montagem está constantemente brincando com isso, né? Uhum. Cara, é mérito da Cate Blanchett, cara. Ela entende que o filme não é uma coisa séria, ela também pode ser encarada como comédia e joga nos dois lados É. constantemente ali, sabe? Tanto que eu falo, tá? Pra mim é uma grande comédia, assim, não tem como você levar Uhum. como um filme sério. O final não é sério, pelo menos, né? É impossível levar aquele final como uma coisa séria, é ridículo demais. Uhum. Então, cara, é impressionante, uma atuação muito forte da Cate Blanchett. É realmente assim, é tudo isso que você falou, assim, nesse estágio da carreira, a mulher tá. É nível Daniel Day-Lewis, assim, a pessoa tá lá entregando num nível ferrenho a atuação ali, sabe? Então, Ao é mesmo muito foda. passo, a Michelle Yeoh, ela também, eu acho, ela também tá nessa posição, sabe, de um filme que também não seria, enfim, nós não gostamos, assim, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, não Mas não detesto, incomoda mas, ela ganhar, né? Porque é uhum, isso, sim, é a Michelle Yeoh finalmente levando um Oscar, sabe? Tipo, porra, é, finalmente, né? Então, é isso. Eu acho que de todas as vitórias, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo que vão chegar, essa é a mais que eu acho que tá bom. Mesmo que tenha a Kate Blanchett lá, a Kate Blanchett já tem 2 Oscars, cara. Ela não tá se uhum, importando em perder esse Oscar, sabe? uhum, É, eu acho que é justo a Michelle levar, eu acho que vai ser muito maneiro, assim. Eu acho que é uma coisa. É uma boa consolidação de uma carreira. E o filme é construído em torno dela, né? Eu é, acho que é uma coisa para ela mesmo, né? Então sim, é a vitória justa. Não é a vitória maneira, mas é a vitória justa. uhum. Então, Eu daria o Oscar para Kate Blanchett, eu dividiria ele com a Ana de Armas, porque, enfim, eu já cansei de defender Blonde, assim. Eu tenho certeza que não, daqui 20 anos esse filme ele vai ganhar ele vai ser ressignificado. Nossa, é sério, tem momentos assim, a maneira como ela consegue incorporar a Marilyn Monroe, assim, me deixa arrepiado assim, em muitos momentos, sabe? De reprodução de fotografias, de cenas. É, E eu não digo só a similaridade apenas de um trabalho de maquiagem, sabe? Mas eu acho que de compreender também a doçura, a fragilidade daquela mulher, às vezes a força dela também, quando o filme permite, enfim. Eu fiquei muito embasbacado pelo trabalho dela e eu acho ela e eu fico torcendo muito assim para a carreira dela ser reconfigurada por um caminho assim mais sério, sabe? Porque ela tá muito foda também entre Facas e Segredos. Foi uma das melhores interpretações para mim naquele ano que o filme foi lançado, mas ela também é muito vista como essa atriz sex symbol, sabe? Em ascensão. Aí ela mas acaba ela, caindo nessas bombas, assim, tipo aquele mas filme. ela soube, assim, é o que você falou, assim, eu gosto muito da Ana de Armas, eu não gosto do filme, eu não gosto da atuação dela em Blonde, mas é isso, assim, ela fez, além da Entre Facas e Segredos, ela sabe fazer papéis de ação quando bem oferecido. A gente lembra 007, Esse Tempo pra Morrer, É ela é a assim. melhor coisa do filme de longe, assim, o filme A gente ganha outra queria vida quando mais, aparece né? ele. Que a gente queria mais dela naquele filme, né? Tanto que me lembra a Michelle Yeoh no 007 lá De 97. O mundo neo bastante, é isso? O Mundo Não, não, eu acho que é Tomorrow Never Dies, que é O Amanhã Nunca o do Morre. jornalista. O Amanhã Nunca Morre. O Amanhã É o, Nunca o Morre, é isso. Jonathan Pryce, o vilão, né? Isso, e assim, é isso, assim, eu acho que é um caminho que a Michelle Yeoh fez, sabe? Eu acho que Uhum. ela é só, assim, a Michelle Yeoh sofreu muito em Hollywood, na mão de Hollywood, sabe? É. A gente tava até comentando, né? Ela em Shang-Chi, ela no Múmia 3, mesma coisa, sabe? É Uhum. irritante quando você vê uma Uhum. coisa dessa. Mas, assim, vai rolar, e assim, eu acho que a Ana está no bom caminho, tá fazendo, ela aparecer no Oscar agora é bom pra carreira dela, eu acho que É. ela soube lidar com a polêmica muito bem, É. inclusive, né, ela fez Uhum. agora essa declaração de que, eu acho que as pessoas entenderam errado o filme, soube defender o filme sem, sabe, afetar a própria campanha dela, então, assim, ela tá sendo uma boa... Ela só precisa melhorar alguns filmes, assim, talvez, assim, não pegar um Sérgio da vida, por exemplo, sabe, umas coisas meio que não levam grandes coisas. Mas Cara, que assim, esse filme poderia ser, sabe, tipo, uma mãezinha querida pra Faye Dunaway, sabe, acabar com a carreira dela. E, nossa, ela conseguiu, assim, nossa, de um se jeito tranquilo, livrar. assim, é. Não, porque o Framboesa de Ouro, nossa, foi indicado a tudo. O filme ele já foi massacrado antes de ser visto. E a coisa ainda foi pior depois que ele foi exibido e na Netflix. Então, o fato dela estar aqui, nossa, mano, eu nunca vi, assim, algo
Não, Um lidou como soldado uma voltar da rainha, guerra toda essa decidido. Não. polêmica, assim, Não. e é isso, vai se descolar tranquilamente da má reputação do filme, assim, nesse momento. Então, Uhum, parabéns. Mas é isso, vai levar a Michelle Yeoh e tá tudo bem. Que uhum. bom, eu acho que é ótimo, vai ser... Eu não sei se ela tá tão empolgada assim quanto os outros dois, assim, né? A Jamie Lee Curtis e o Ke Huy Quan estavam vendendo a campanha dela no SEG, basicamente, né? Tava Uhum. ridículo isso no filme. Mas a Michelle é isso, né? Eu acho que é uma atriz muito foda que merece mais em Hollywood. Eu acho que um prêmio de atriz vai vir muito bem na carreira dela. E Tá, então assim, você é Michelle Yeoh e melhor atriz. sou, mas nesse. Porém, se Uhum. dependesse de mim, era Kate Blanchett, assim. Assim, não tinha nem dúvida, entendeu? Era o terceiro Oscar da Kate Blanchett no episódio de olhar. Eu acho que ela ainda pode levar, né? Eu acho que. Eu vou de Kate Blanchett, eu acho que vai ser Ô, ela. louco. Eu A gente viu a gosto. Frances McDormand levando há 2 anos atrás, né? E eu falei aqui 2 anos atrás, eu falei, Frances McDormand vai levar esse prêmio, é exatamente o tipo de coisa que faz sentido, mas é isso, vai dar um monte de Oscar pra tudo em todo lugar e não vai dar pro Michelle Yeoh, é tipo, não cabe, né? Enfim. Melhor direção, Martin McDonagh por McDonagh por McDonald's. McDonald's, os Banshees de Inisherin. Aí tem o Daniel Kwan e é Daniel Kwan, os Daniels, vai, Do mas é o Daniel Daniels. Kwan e o Daniel, ai, acho que é Shine Art. Steinhardt, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Steven Spielberg por Os Fabelmans, Todd Field por Tare e o Ruben Östlund por Triângulo da Tristeza. Uma Essa indicação que categoria, ela é. Eu acho ela mais interessante quando você pega e vê. Tá realmente os tipinhos representados, né? Tá realmente assim. Tá tudo lá, né? Tudo bem engendrado. Assim. Primeiro que a gente, né? Eles pegando para melhor filme ali a comparação, exclui-se todos os diretores que são mais carpintaria do que exatamente autorismo na visão distorcida de Hollywood. Então, assim. O Joseph Kosinski pelo Top Gun, que eu acho que seria uma indicação justa pelo trabalho de corno que é esse filme, basicamente, né? Se pensar a loucura que foi. O próprio Edward Berger pelo Nigel no Front, também, que seria uma indicação do cara que é o cara do artesanato. Aí você exclui o James Cameron, porque só pode ter um diretor macro nesse cenário, né? Então vai ser o Spielberg, porque ele tá falando da própria família. O James Cameron é uma espécie de. Tá meio de ingrato Avatar nesse ano, né? Ele tá meio tipo 4 indicações, aquela coisa. Parabéns por ter feito de novo, mas a gente não quer você aqui, né? E não tem o Baz Luhrmann, né? Coloca o Todd Field pra jogo, porque é o grande autor, é o grande novo autor queridinho no momento dos caras. E aí os favoritos, que são o Daniel Kwan e o Daniel Scheinert, que é aquilo, né? São os moleques que aprontaram altas aventuras em Hollywood aí, né? Fizeram um filme independente, lutaram pra caramba por ele, fizeram um filme esquisitíssimo. E é isso, é um filme que se mostra o tempo todo como algo super difícil de fazer, né? Eu acho que é muito esse lance. E aí, né? Você não falou do Ruben Östlund, eu queria saber como você posiciona ele entre. Que é o diretor de Cannes, né? É o autor de Cannes, né? Eu acho que é uma posição que a gente herda do Bong Joon-ho e Uhum. que o Ryusuke Hamaguchi, né? São os diretores estrangeiros que têm essa nova visão. É esse novo flerte de Hollywood com o campo internacional agora um pouco mais estabelecido dentro internamente, né? Porque você tem Uhum. um braço internacional, ao invés de ser aquela coisa antiga de vamos indicar o Bergman, vamos indicar o Fellini, porque são esses grandes nomes. Uhum. Apesar de que eu acho que é uma confusão aqui, porque eu não acho que o Ruby Ostlund seja para tudo isso, né? Eu acho que foi uma exportação maldita de Cannes, eu diria até, mas tudo bem, eu acho. Eu acho interessante a indicação de ter uma tristeza nesse Oscar, assim, até pela o choque das pessoas em ver o filme e falar que porra é essa. Eu acho uma merda o filme, claro, mas assim, eu acho interessante as reações de porque não é um filme de Oscar, né? Não é que nem o Drive My Car, que tem uma sutileza ali, um jogo que pode até encaixar, ou o Parasita, que era pungente, ele pulsava ali, né? Eu acho que foi uma coisa muito louca a campanha do Parasita. Uhum. Enfim, né? Precisa ser o Daniel Coelho, precisa ser os Daniels, né? Precisa ser tanto eles assim pra levar, tipo, putz. Eu não acho que eles vão levar, não, viu? Eu acho que vai ser o Spielberg que vai levar aqui. Eu acho que o Vai. Spielberg ele tá muito naquela posição Resgate do Soldado Ryan e Shakespeare Apaixonado, sabe? No sentido de que nós estamos aqui com o Spielberg em um grande momento, a gente precisa compensá-lo de alguma maneira, então, sei lá, para o filme dele não ficar sem nada, vamos dar aqui.
vamos Porque se ele não celebrá-lo, levar né? aí, já era, eu acho, né? Eu acho que ele não tem chance nenhuma em roteiro original, né? Eu acho que não é para tanto ali, né? Não, de jeito nenhum. E acho que esse filme, assim, os Fabelmans, assim como foi a lista de Schindler, assim como foi o Resgate do Soldado Ryan, é visto muito assim como esse filme, sabem, que acho que sintetiza muito do que é o Spielberg. Uhum. Talvez aqui não tão dramático, não tão denso, né, quanto nesses outros dois filmes, obviamente, né, porque aqui é um registro muito mais particular do que necessariamente de, de proporção mundial, né, como foi os filmes de guerra dele, mas eu não sei assim também se não me pareceu assim esse ano a academia disposta a premiar aí diretores que basicamente são iniciantes ainda, né? Eles tiveram um longa, eu talvez fizeram alguns curtas, tem ali uma trajetória em videoclipes. Eu não acho assim que a vitória é dos Daniels aqui não, viu? Eu acho que é do Spielberg mesmo. Não sei, eu acho. É, vamos ver, porque eu acho que o hype do filme carrega o filme, mas eu não sei até que ponto, né? A gente. É o que eu falei, né? Desde Guerra ao Terror, que levou 6 Oscar, o máximo foi 5, né? E assim, 4, 3, a gente teve 2, um do Uhum. Spotlight, que só levou o roteiro original, adaptado, quer dizer. Mas eu não sei, eu entendo o que você diz, mas eu acho. É que assim, né? O Spielberg meio que ficou nos 90 com vitórias, né? E é sempre aquilo da indicação do horária, né? Que eu acho que é uma coisa que virou tradição na academia. Tanto que no passado o Spielberg já estava aí pelo Amor Sobre Amor, né? Que era uma outra coisa que. Não, olha o quanto o Spielberg tá dirigindo nesse filme, tá ligado? Vai se fuder, né? E ainda assim deram pra Jane Campion, que era uma vitória merecidíssima, né? Eu acho que o Ataque dos Cães foi subestimado em nível extremo naquele ano, assim. Né, a gente vai falar isso no melhor filme, mas é interessante, né? A cristalização do Tu em Todo Lugar como o único candidato possível nessa corrida. Uhum. Mas, enfim, eu não sei, eu acho que o Martin McDonagh tá ocupando um lugar muito esquisito nessa corrida de melhor diretor. Eu acho que não tem nada a ver, ele tá aí, assim, Tanto que, sei lá, o filme é mais os atores mesmo, né? E aí eu acho que o Banshees junto com o Fablemans são os, né, entre mulheres que a gente já sabe que não vai rolar, né? Mas desses das maiores, mais indicações, eu acho que são os que mais têm chance de sair sem nada esse ano, né? O Banshees e o Fablemans. E o Martin McDonagh em direção é uma coisa tão. É isso, assim, tá ocupando lugar que claramente tem gente que tem mais. Podia ser melhor aí. Eu acho que até o Edgar Berger, que é de um filme que eu não gosto, poderia estar aí, sabe? Eu acho que seria uma ideia mais interessante, pelo menos, sabe? Mas. Eu realmente discordo, assim, não somente por gostar muito da direção dele em Os Banshees, mas eu não vejo assim como ele, sei lá, uma quinta peça com dificuldade para ser encaixada e no fim entrar nessa lista. Eu acho que o Osland, eu acho que ele ficou muito nessa posição de ser o Sim. quinto colocado. E eu acho que a briga ficou entre ele e o diretor de Nada de Novo no Front, para falar Porque tem que a verdade. ter o internacional agora, né? Mas coitado, né? Podia ter tentado a Sarah Polley, né? Esse ano seria uma indicação justa, eu acho, pra direção, assim, né? Eu não sei. Eu posso até entrar em mais detalhes, ou já antecipar para não se alongar tanto, e melhor filme tem tantas coisas a se discutir, mas eu acho assim, do que a Sarah Polley apresentou até agora, eu acho muito mais coerente a indicação em roteiro mesmo do que direção, porque eu acho que em termos, enfim, de orquestrar um filme, eu acho Entre Mulheres o mais interessante que ela fez, entre os quatro, Uhum. os outros três que ela já apresentou antes, sabe? Me É. pareceu muito esse aspecto às vezes de teatro filmado mesmo, sabe? Não me atrai muito o que ela apresenta aqui na direção. Mas o roteiro eu acho ok, assim, o texto. Entendi. Tá E ali. o Elvis é outro que tá meio estranho, né? Que coisa o Baz Luhrmann não ser indicado em direção, me parecia uma coisa tão. Parecia vinha naturalmente, né? Tipo, o cara dirige tanto ali no Elvis que seria esquisito não ele tá fora. Enfim, é aquelas. A gente vai se perguntando, né? Porque eu acho que tem uns nomes mais veteranos que ficaram de fora. O James Cameron, eu acho que era um nome justíssimo para estar em direção. Eu acho que é um. Sabe, pode ter a opinião que for de Avatar, mas o cara emprega a vida no filme ali, sabe? Eu acho que é meio
sabe? É impressionante o trabalho do Avatar ali, o quanto ele transpira a direção do Cameron, sabe? Eu acho que o cara segue sendo o nome que ele é, não por acaso, né? Mas aí sou eu que gosto muito de Avatar, o Caminho da Água, né? Assim Vamos e como convenhamos. transparece muito as habilidades dele como autor, mas depois a gente discute mais sobre isso. Ih, Eu acho que assim, né, em relação, não é uma lista que realmente me atrai muito. O meu favorito aqui, com certeza, é o Todd Field por Tar. E algo que eu quero destacar aqui é que eu acho muito curioso como um cara que só tem 3 filmes na vida já tem 6 indicações ao Oscar, né? é o E, grande mito, é isso, é o é, grande mito. E eu acho que é uma coisa do PTA também, né? O Paul Thomas Anderson estava nessa é, posição no passado, sabe? É o grande cara, o é, grande nome. eu gostaria que levasse, mas infelizmente não será possível. Eu gosto, eu acho curiosa porque eu gosto também de Triângulo da Tristeza. Eu lembro que eu não morri de amores pelo filme quando eu assisti na mostra, mas eu acho muito engraçado como eu me pego pensando nele em vários momentos desde então, e é meio difícil isso acontecer comigo. E mas acho que ele está ocupando uma. Não estou falando que eu gostaria que fosse assim, mas me parece que se configurou que ele assumiu aqui uma quinta posição que talvez fosse assumida pelo diretor do Nada de Novo no Front. Os Daniels, enfim, embora Nada seja sua demais. aposta, eu acho que eles não levam. O Oscar, para mim, vai ser do Spielberg. Eu acho que uma ausência aqui, eu anotei uma única, que é a Charlotte Wells por After After Sun. Sun. É. After Sun me parecia um nome muito mais simpático para ser o 10º indicado que Triângulo da Tristeza, por exemplo. Eu acho que era uma. É um filme mais representativo, sabe? Eu acho que seria que nem o Drive My Car, Então, assim. Eu amo o Drive My Car e curto muito o After Sun. São níveis diferentes de curtir. uhum, Mas são filmes que vêm de repente, assim. Eu acho que ele tomou muita gente de coração, assim. É uma então, coisa muito bonita. E é um filme que realmente transpera essa autoridade. Você tá muito certo nesse sentido. Se era pra talvez colocar ela mesmo, assim. Tem alguns filmes aqui que eu não entendo porque estão em melhor filme e tá tudo bem, assim. Mas. Aqui, desses 5 pra mim é Spielberg, que eu adoraria que levasse. Assim. Eu acho que é um filme que avança muita coisa, assim. Eu acho que Fablemans é uma síntese de tudo que ele vem fazendo nesses últimos 10 anos. Não é meu favorito dos últimos 10 anos do Spielberg. Eu gosto muito mais de Pontos Espiões, por exemplo. Eu acho um filme muito mais completo. Mas o Fablemans é essa coisa, ele transpira dor, ele transpira esses lamentos, né, de alguém, assim. Eu gostei muito de alguém falar, não é um filme sobre a magia do cinema. É uma coisa sobre você ser tão obcecado numa coisa que só consegue filmar, consegue registrar as dores da sua vida a partir daquilo, né? Aquela cena aqui do divórcio, que de repente você vê ele no espelho pensando em filmar a cena. não, É muito trágico aquilo, né, cara? É muito uhum, doloroso aquela imagem, assim, quando você pensa sério. Você não, fala, pô, o cara realmente. é, Ele meio que se constrói uma casa pra se isolar da dor ali. É muito foda, né? E é um filme de imagem, né? Tem uma coisa muito bonita. E assim, é isso, assim, tudo bem se o Spielberg perder, mas eu acho que seria muito bonito o Spielberg levar, assim, eu acho que os Oscars de Lista de Schindler e Soul Ryan são ok, né, não acho que não representam a carreira do Spielberg direito, sabe, eu acho que um Oscar pelo Famous representaria muito mais, por exemplo, né, mas, não. Eu acho que enfim, eu tô apostando aí no escuro não, né? Tô apostando com muito risco de perder de que esse é o ano de 2 pessoas com 3 Oscars na carreira, que é o Spielberg em direção e e a três Kate de Blanchett, né. Blanchett por atriz. Bom, então você quer Spielberg, mas você vai apostar nos Daniels, né? E Cara, eu não sei, é muito bizarro a paixão pelo. Eu não sei em que momento tudo em todo lugar no tempo virou essa grande efeméride de que, nossa, a próxima geração de Hollywood veio aí. Esse é o Uhum. futuro da indústria, sabe? É meio. E eu acho interessante, né? Porque é um filme produzido pelos irmãos Russo que 4 anos atrás estavam sendo chutados do Oscar por Vingadores Ultimato, por toda a maioridade que eles supostamente representavam, né? Então, assim. É curioso como as coisas vão, né? Elas vão e É. voltam de maneiras interessantes nessa indústria, assim. Mas isso, eu acho que são os jovens promissores que eles querem tanto dar o Oscar. Eu acho que não vai escapar disso, assim. Mas Uhum. torço por uma surpresa, assim. Eu torço para que você esteja certo, o Alex, porque é isso. É um filme. A Famous é um filme apaixonante, assim, de se assistir. Assim. É impressionante o quão profundo aquilo ali pega.
Eu gostaria que o Todd Field fosse o Ang Lee lá das Aventuras de Pai, sabe? Que ninguém Que dava de nada pra ele. repente, do nada, né, É, leva o prêmio e todo mundo leva o choque. É bom lembrar, né? Isso rola, né? Vamos ver. Eu acho que hum, tá muito definido demais pra ser verdade, assim, mas hum. é isso, o melhor filme parece definido, né? Falando em melhor filme, né? Eu acho que vamos ao que Sim, interessa. finalizando aí a nossa conversa, melhor filme Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho das Águas, O Caminho da Água, não, das Caminho Águas. da Água, Da Caminho Água, das tá, é no Águas. singular. Coisa meio novela, né? Muito bom isso, eu gosto disso. É. É, é. Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Algo que eu quero apontar nessa lista, enfim, a primeira é que eu acho que, para mim, elas representam dois extremos, assim, de filmes que eu acho maravilhosos. Uma metade que eu acho maravilhosa é a outra que não ligo. Whatever. O que me faz ter saudade quando o Oscar tinha 5 finalistas ao invés de até 10 agora, né? Uhum. Outra coisa que me chama a atenção também é uma discussão que eu já tive assim, com alguns colegas ano passado sobre o cinema adulto estar morrendo, né, em Hollywood, no sentido de que essa lista ela traz assim uma configuração de finalistas que talvez não existisse em momentos pré-pandêmicos, né? Que é trazer esses grandes sucessos americanos e consequentemente mundiais aí na lista de finalistas, como é o Avatar e como é o caso também de Top Gun, né? Eu acho que se fosse num passado recente eles não seriam colocados aqui como finalistas. Mas eu também, eu acho que também essa lista me traz sentimentos em relação a essa vontade novamente de representação, que eu acho que falhou um pouco nesse ano em relação a mulheres, né? A indicação que Negros, né? Eu é acho que não é de o negros e primeiro ano mulheres. em tempos que a gente não tem um filme dirigido por negros nessa lista de novo, É, assim, é meio esquisito isso. O Tolkien negro, né, que a gente acha muito ruim, né? Eu acho que ficou pro Entre Mulheres, só que eles preferiram dar espaço para filmes internacionais e aí meio que rolou é, essa esquisitice, sendo que mulheres, né, Entre Mulheres, injustamente com duas indicações, de novo um filme de mulher com duas indicações. A gente teve isso com Selma, né, naquela forma ridícula que é, foi. E o Entre filme Mulheres eu acho canção. vergonhoso, né? Filme canção original. Não, é claramente uma indicação assim de precisamos de colocar, né? Mas não Não, e tinha uma contemplando. indefinição, né? Eu acho que a gente tinha filmes ali, 9 filmes que estavam garantidos, né? Foram se É, configurando. O Triângulo talvez um nono meio esquisito, tudo bem, mas o Entre Mulheres realmente entrou um pouco nessa de soslaio e eu sinto muito, porque assim, merecia mais indicações, assim, umas duas de atuação merecia. Eu acho que havia espaço, pelo menos, aí para você colocar. A gente comentou aqui a Judy Ives, o Neymar, a própria Jessie Buckley, que tá na crista da onda, né? Foi indicado no não. passado, poderia ser indicado de novo esse ano. Eu pensei que ela seria uma possibilidade. Eu Mas acho cruel. Eu tenho questões com o filme. Eu acho que o filme feio esteticamente, é bizarramente. Não faz sentido aquela estética pro filme. Eu acho que Entre não. Mulheres. É um Entre Mulheres. Tá. Mas assim, compete com o Banshees em estética feia pra mim. Assim, o Banshees é uma linda protetor de tela do Windows pra mim. Não faz sentido nenhum em termos de imagem. Mas o Entre Mulheres tem esse problema também, assim, infelizmente. Mas é isso. Eu acho que não interessa pra saber pôr esse lado. Interessa mais do lado de você criar uma bolha e colocar as atrizes Ah, para se confrontar ali com o discurso. Eu gosto muito desse lado do filme, a cena do canto, eu acho que é uma coisa que funciona. Mas Agora, sendo, sobre os. eu queria só apontar também que, embora tenha trazido essa questão da decadência do cinema adulto em Hollywood, você não acha que talvez, antes de mais nada, também exista um desencanto total do público americano em apreciar histórias que, enfim, que enaltecem o próprio cinema, porque o filme mencionou um fracasso assim, monumental e digamos que é o primeiro filme independente do Spielberg em muito tempo, né? Ele rodou ali com 40 milhões de Ah, dólares. e assim, Bardo deu errado, a gente viu Império da Luz dando errado, a gente Babilônia, eu viu Armageddon apontei Time dando aqui. muito errado. Eu acho É, que é porque é isso, esse sentimentalismo começa a ficar meio estúpido mesmo, né? E assim, eu amo dois desses filmes, eu acho o Armageddon Time e Fablemans fantásticos, mas
É que começa a ficar meio tipo, cara, é um clima de funeral meio esquisito, né? Eu acho que. E aí, falando uma coisa que você comentou, né? Que é o Morte Sendo Adulto e tal. Eu acho bom que Avatar e Top Gun estejam nessa lista esse ano. Não Uhum. acho ruim. Sabe? O que eu acho legal na lista de 10 indicados é que a gente pode colocar coisas que representam o ano, de certa forma, né? E assim, querendo ou não, Top Gun foi esse monstro, né? Eu acho Uhum. que. E eu acho muito bonito que o Top Gun esteja aí, de certa forma, mesmo sendo de propaganda americana, drasticamente, né? Loucamente aí. Tem algo em relação ao Tom Cruise, né, cara? E o Tom Cruise é esse cara que lutou até o final para que o filme fosse lançado nos cinemas e, cara, acertou na jackpot sinistro aí, né? Eu acho. É um filme sobre a imagem dele, é um filme sobre essa defesa do cinema. E eu acho que esse ano também tem um pouco disso, né? Ano passado foi o streaming dominou, né? Foi o ano que teve um pouco de pessimismo sobre o futuro do cinema. Yeah. Esse ano eles realmente foram pro populismo e falaram, cara, tem que ser, porque a gente não pode ter 10 filmes indicados ao Oscar, que são os 10 Oscar baits todo ano, né? Eu acho que a gente teve o ponto crítico em 2009, quando a gente viu Quem Quer Ser o Milionário levando, e ninguém se importando porque os 5 indicados não representavam o ano, né? Ah, Mesmo Cavaleiro das Trevas era aquele hit, todo mundo queria que o filme fosse indicado melhor filme, e ele ficou de fora. Eu acho ah. que é esquisito demais. Então, eu acho que é um caminho importante para a academia voltar a esses filmes, de certa forma. Não voltar completamente, veja bem, né? Tanto que Uhum. eu acho que a grande desgaste dessa final de temporada é o fato de tudo em todo lugar ao mesmo tempo ser esse super hit e agora virar uma questão de ame ou odeie meio ridícula, né? As pessoas, né? Pessoas bloqueando milhares porque todo mundo tá atacando ela por ter odiado o filme de uma forma meio estúpida, né? Mas enfim. Mas também Elvis, né, cara? Elvis foi um filme nos Estados Unidos, merecia estar indicado mesmo. Ah. Então, eu É, acho que são eu, filmes. eu trouxe esse ponto também só voltando um pouco do cinema, do filme sobre filmes, né? Caso do Babilônia também, né? Engraçado o que aconteceu com esse filme, né? Eu acho que Babilônia morreu porque foi divisível demais, né? Mas ao mesmo tempo, eu tava até comentando no Twitter esses dias, eu acho estranho que a galera tá achando que ele vai levar 3 Oscars, sendo que ele foi divisível nesse nível, sabe? Eu acho que trilha sonora Uhum. vai levar e tal, mas. Enfim, é um filme, que é um filme muito estúpido do Chazelle, né? Eu acho que o Chazelle enlouqueceu ao ver que o Tarantino fez o que ele queria fazer muito melhor no Era Vez em Hollywood, sabe? Eu acho que Não. o que ele queria fazer tava lá, entendeu? Aí ele levou esse surto e o filme virou o que virou, né? Mas, enfim, o Babilônia é isso, Acho né? que É no um fim das saudosismo contas é fake, uma né? lista bem representativa, assim, também, sabe? No sentido de que estamos reconhecendo os blockbusters, estamos reconhecendo o filme sobre uma grande figura, estamos representando o cinema de autor, o filme do diretor tradicional, que nós sempre enaltecemos. Tem também aquele que é o pop do momento, né? Que é o caso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o filme de festival. E embora também meio deslocado, né? O Entre Mulheres, ele também traz aí É que Entre uma, Mulheres uma virou um fração, né? tokenismo esquisito, né? Mas, por exemplo, eu acho que essa lista é muito mais promissora por um lado de a gente ano que vem olhar e falar, não, realmente, é uma lista boa, é uma lista que faz Hum, sentido. Em relação ao ano passado, que tem filmes que eu amo, hum. Licorice Pizza, Drive My Car, Ataque dos Cães, mas também tem King Richard, cara. Esse ano eu tava pensando, esses dias eu falei, nossa, é verdade, King Richard foi indicado o melhor filme. Como assim, tá ligado? Quem queria que esse filme fosse indicado, tá ligado? Quem foi o idiota que pensou isso? Aí você vê o Top Gun, você vê o Avatar, você fala, não, vão ser filmes que, querendo ou não, vão ficar, cara. Eu acho que o Top Gun foi bizarro, assim. Eu não esperava que fosse, ninguém esperava que ia ser esse fenômeno, né? Então. A bizarrice em relação ao Top Gun, para mim, foi ele em roteiro adaptado, mas. Mas é isso, né? Eu acho que tinha que ser. Se era pra indicar, né, uma dessas categorias mais nobres, era o Tom Cruise mesmo pro ator, assim. Eu acho que ou direção pro Kosinski. Kosinski realmente se. Pô, filmar naqueles aviões, fazer aquele trabalho ali Não. porra, complicado pra caralho, né? E nem Ah, fotografia foi indicado, né? Isso é muito esquisito, né? Então, a lista geral tem essas cacofonias esquisitas. É uma academia que ainda tá tentando se entender nesse sentido, mas. Enfim, né? É muito triste que no final a corrida não teve ninguém. Eu acho que o grande culpado disso, falando do Tom Cruise, é a Top Gun, né? Eu acho que o Top Gun não tem entrado de cabeça na corrida do Oscar, só ter ficado meio distante. Tom Cruise e o ah, Kosinski e o McQuarrie ficaram meio ausentes, sabe? Eu acho que uhum. favoreceu esse cenário meio de única direção, que é tipo, vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque
tem que ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que não teve narrativa esse ano. Vai ter que ser só a grande promessa que vai ter que levar por todas as narrativas que acumulou ao longo do ano, né? E Acho que já chegando nesse ponto do filme que vai levar, eu também sinto que vai ser ele, né? não tem como. Eu, Vai eu, ser o quê? Eu só consigo calcular duas variáveis. hum, Triunfo Tristeza, o que eu acho que não vai rolar, porque o Robbie Austin tem que levar tudo, repetir o Coda no passado, levar tudo, o que é é meio impossível essa altura do possível. campeonato. E Nada de Novo no Front, só que é um filme mofado para levar o melhor filme, vamos concordar, querendo gostando ou não, é muito tipo, putz, é o 1917, né? Voltar para um ideal muito burro, né? Tipo, não representa a indústria direito, né? Então, É. é isso, assim, é uma pena. Eu acho que seria uma corrida muito mais interessante se Top Gun tivesse entrado de cabeça e realmente a gente visse essa dissonância. De um lado Top Gun e do outro tudo ao mesmo tempo. Seriam dois tipos de indústria, né? Eu Mas. acho que se a gente assistir ao Oscar e sentir movimentações estranhas ao ponto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, perder coisas como melhor edição, aí de repente não converte melhor atriz coadjuvante, nem melhor ator coadjuvante, aí a gente vai falando, acho que isso vai para outro caminho, né? Não Mas é Ataque dos eu Cães. acho. Ataque dos Cães foi perdendo É, tudo por algum motivo esquisito, mas assim, o Coda teve uma campanha forte que é, contrapôs, né? é. Pedro, então acabamos por aqui a nossa conversa a respeito do Oscar 2023. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Cara, assim, tem bons filmes esse ano, assim. Eu tava tentando pensar em coisas assim, o RRR eu acho que vale muito a pena ser visto, né? Fora das principais. Gostei muito de Ice Merchants, o curta português aí de animação. É muito foda, eu acho que vale muito a pena ser visto. O How Do You Measure a Year também, que é do Jay Rosenblatt, né? Parece que vai para HBO Max, inclusive, lá para meio de junho. Vale muito a pena ser visto, assim, é um documentário muito singelo, assim, que ele acompanha a filha, vai filmando a filha por 17 anos ali, né, faz uma entrevista todo ano no aniversário dela, e é muito bonito, assim, muito singelo nesse sentido, então, mas é isso, eu acho que são filmes, é uma lista boa no fim, eu gosto de dizer isso, não é ótima, eu acho que dá para ser mais da hora, eu acho que dá pra pegar coisas mais pérolas em si, né, dá para ser mais diverso, todas aquelas coisas que a gente tem, mas é um avanço, eu acho que a gente ainda tem os erros de narrativa ali, eu acho, né? Eu acho que o problema realmente foi esse empolgou muito forte, assim, na raiva e no amor pelo tudo em todo lugar, que realmente eclipsou tudo, o que poderia ser um ano mais disputado, né? Eu gosto de dizer. Ano bom no Oscar é quando é ano disputado, quando a gente tem narrativa e contra-narrativa, né? A gente tem esses, mesmo quando dá errado, né? O Coda, por exemplo, mas, pô, o melhor Oscar nos últimos 10 anos foi o do Parasita, né? Que explodiu É. aquilo, foi maravilhoso, toda a vitória sobre 1917. Mas por que isso? Porque tinha o vilão e tinha o herói, né? De certa forma, então... Mas é isso, assim, é um ano esquisito, é uma academia que está ainda se reformulando de um ano que foi muito ruim, né? Eu acho que o Tapa quebrou completamente eles ali, e eu acho que o ano passado foi muito esquisito, ainda estamos saindo da pandemia e a academia já estava estranhada antes da pandemia, né? Então, vamos vendo. Mas é interessante que a gente tem possivelmente a volta de um Oscar de melhor filme popular e assim mastodôntico, né, no sentido de que ele realmente vai levar mais estatuetas do que quatro ou cinco, né? Então, Uhum. a gente não tem o vencedor com o maior número de estatuetas nos últimos 20 anos ali, depois do Senhor dos Anéis, Trono do Rei, que já vai fazer 20 anos, né? Uhum. Quem quer ser um milionário, né? Que é um filme que meio rejeitado, né? E eu acho que cria todo esse clima estranho que a Academia desde então resguarda melhor filme e tenta ser mais democrática, né? Mas é interessante, né? Eu acho que foi um ano tirando, eu acho que tudo ao mesmo tempo representa assim o ano, Uhum. independente da opinião, é um filme que sintetiza muito das correntes que a gente vê hoje em dia, mesmo que para bem e para mal, eu acho que mais para mal, né? É um filme independente, é uma consagração de um estúdio que está em alta, que é a 24, né, que vai ganhar um monte de estatuas esse ano. E acho que me estendi demais já, mas eu acho que é muito isso, assim, eu acho que é um ano que é melhor que Coda, sabe? É melhor que Uhum. Green Book, é melhor que essas narrativas fabricadas que o Oscar anda meio que se metendo, sabe? Uhum. Então, se é pra, assim, é um prêmio, pode ser um filme medíocre levando o melhor filme, mas pelo menos é um filme representativo, é um filme que daqui a 10 anos a gente vai falar, tá, não é um filme estranho que tá ganhando o Oscar de melhor filme, é um filme que tem pessoas que amaram muito esse filme, né? Então, Uhum. é um passo na direção certa, quem sabe. E aí a lista também reflete isso, né? Todos os filmes ali que ele não tem fãs.
Tem gente que ama Uhum. todos aqueles filmes ali. Então, bom, vamos indo, né, nesse passinho, passinho, aí, né, a gente vai e volta nos prêmios, como a gente sabe, né? Então, Uhum. quem sabe? Das demais categorias eu não tenho muito a dizer, porque eu acho que conforme eu vou envelhecendo, eu vou me interessando cada vez menos por uma maratona de filmes do Oscar indicados em categorias que não são essas que foram discutidas. É claro que eu sempre procuro aquele que, de certa forma, algum documentário, sei lá, algum outro filme que, curiosamente, foi, sei lá, indicado em roteiro original ou em categorias técnicas, mas eu não tenho mais priorizado isso ao ponto de poder indicar alguma coisa fora do que a gente discutiu. Mas eu acho que essa lista aqui de 10 eu acho que é melhor, eu acho que ela talvez seja mais democrática, assim, há um tempo já, no sentido de fato, juntar um pouco ali de todas as tribos, e eu acho que é natural a gente também ter essa reação de amor a uma fração, a ódio a outra, que eu acho que é justamente por isso, né? Acho que justamente por existir uma representação de diversas frações assim que compõem o cinema, e aí vai do blockbuster até o dependente, cinema de autor, o filme de festival e por aí vai. Eu acho que é democrático justamente porque ele não é uma unanimidade, né? Se bem que também seria um bom, né, um Oscar com 10 filmes e que a gente adorasse todos ao ponto de ter Então, dificuldades na escolha, mas acho que isso era mais possível no mundo em que existia só 5 finalistas, né? e ainda assim, a gente vê, né, aquele modelo esgotou, né? A gente vê É, que teve crises que levaram então a inviabilização daquilo. Eu acho que, assim, 10 fixos tem essa vantagem. Ele uhum, contempla todos os gostos. E eu é, acho que é um mundo ideal pro Oscar. Tipo, não cair, né? E a gente vê anos nos 10 que foi caindo nessa coisa do Oscar bait. Então, que bom que voltamos a uma tentativa de uhum. resumir o ano, né? Então, olhar e falar, olha, esses filmes foram representativos. Top Gun foi representativo, Avatar foi representativo. Tudo em Todo Lugar foi representativo. Você acharia interessante um Oscar que expandisse 10 vagas para as demais categorias? Não, porque eu acho que começa a perder o foco, né? Começa a ficar Uhum, muito difícil, né? Eu acho que no fim existe o melhor filme, ele tem essa coisa de imediato, né? Ele tem uhum, esse valor maior, mas as outras podem ser curtas, né? Elas podem ser essa disputa mais fina. Até porque não tem produção que dê conta, né? É muito filme no fim das contas. A gente atualmente está na média de 50 a 54 filmes. Esse ano são 54 indicados, é um número maior que a média, que estava uhum, 50, 52, né? Então, assim, uhum, é, pesa, né? Tanto que as uhum, pessoas começam a ficar meio cansadas, né? E assim, começa a entrar umas indicações meio malucas, né? Fotografia esse ano com Bardo e Império da Luz, que foram filmes que foram uhum. rejeitados. Babilônia entrando em figurino e design de produção, enfim, começa a entrar essas pequenas nuances, né? E a gente vê, né? Hollywood expandiu mal, né? Quando expandiu para 10 filmes, assim, depois de 2 anos interessantes, caiu no ano do artista ali, era só filme de Oscar acumulado, né? E foi É, ruim, né? entendi. Então, é isso. Bom, então é isso. Essa conversa provavelmente vai ser a mais longa que as duas anteriores, mas quem chegou Entendi até que os filmes são bons, ou seja, aqui. a gente se empolgou com os filmes. Que bom, É né? verdade, exatamente. E sem dizer que tinha várias outras coisas que até passou pela minha cabeça para discutir, mas é, já não dá. Papo de mesa de bar, no caso. É, Exatamente. Mas é isso, quem ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido ou ouvido. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e espero vê-lo no Oscar 2024. se tudo der certo, estaremos aqui falando bem de filmes e falando mal de filmes. E é isso, né, cara? A gente fala mal de Oscar, a gente termina a temporada todo ano, cada vez mais saco cheio desse prêmio que ninguém aguenta mais, mas Uhum. tem algo, tem uma magia secreta aí que faz a gente ficar, nossa, precisamos ver os filmes, né? Nem que se for só os melhores filmes aí, que depois a gente decide o que é melhor e o que é bom, né? Existe ainda esse sonho, né? Então, que bom que a gente está aqui discutindo. E muito obrigado pelo convite novamente, Alex. Foi muito gostoso passar essas 2, 3 horas aí discutindo o Oscar e todas as nuances e todas as suas narrativas aqui. Claro, os filmes que a gente gosta, né, cara? É bom estar Uhum. falando de um ano com filmes maneiros, né? Então, Uhum. acho que é isso. Ok, obrigado a todos, obrigado, Pedro. Beijos e abraços. Tchau. Valeu, gente.